Esse é mais um vídeo da série Esporte para Criança é Saúde para a Vida Toda. Qual que é a nossa intenção? É trazer as informações sobre os benefícios que o esporte pode trazer na saúde das crianças e dos adolescentes. São mais de 20 benefícios. Além disso, inspirar. Para isso, nós estamos convidando atletas que são referências em suas modalidades para explicar um pouquinho de qual que é a relação do esporte na vida deles. Nesse vídeo, a gente convidou o Fernando Portugal, que é uma das principais referências do rugby no Brasil. Ele foi campeão muitas vezes de Campeonato Brasileiro, do Campeonato Sul-Americano e foi o capitão da Seleção Brasileira de Rugby. Veja o depoimento dele. Bom, eu sou de uma família futebolística típica brasileira, com avô, pai, tios, todos fanáticos por futebol. Então eu cresci realmente com uma bolinha no pé, jogando bola e com um sonho de ser jogador de futebol, jogando bola com os amigos, vendo meu pai jogar bola com os amigos, entre primos. Então realmente vivia um ambiente de futebol muito intenso, de assistir jogos. Então realmente vivia a família brasileira fanática por futebol. Mas eu acho que o meu envolvimento com o esporte, com a prática esportiva, acontece por incentivo de um professor de educação física da minha escola, no primário, chamava Diógenes, na escola em São José dos Campos, e ele era um fanático pelo esporte, assim, era um professor de educação física muito querido, e ele realmente se dedicava a fazer com que as crianças se formassem e conhecessem as diversas modalidades esportivas. Então a gente tinha aula de atletismo e as variantes do atletismo. A gente tinha futebol de salão, futebol de campo, vôlei de quadra. A escola fomentava muito isso e a cidade tinha um movimento esportivo muito importante. Então a gente tinha bastante campeonatos entre escolas e campeonatos dentro da escola, interclasses. E aí eu jogava tudo. Realmente me destacava porque gostava muito e tinha aí alguma aptidão física dentro do esporte. Então isso passou a fazer parte um pouco da minha formação, da minha rotina. De 13 para 14 anos eu tive um momento difícil com o esporte, porque eu tive um problema de crescimento. Então o meu joelho doía e o meu calcanhar doía. Acho que eu cresci de maneira um pouco naquele estirão. E aí as atividades de impacto eu sentia muita dor e por indicação do médico eu precisei passar um período sem fazer atividade física. E aí é naquele momento que você cresce demais, que fica um pouco desengonçado, fica estranho, a voz muda. E aí na volta, quando eu pude voltar a praticar a atividade física, eu tinha um pouco de vergonha. E aí foi quando eu conheci o rugby. Fui convidado por um amigo para participar de um treino de rugby. E aí o que me fez ficar no rugby foi o ambiente amistoso, assim, sabe, naquele momento que você está procurando uma tribo, se identificar com alguém, e você chega num lugar e as pessoas te querem lá, fazem força para que você volte, para que você esteja, e mesmo eu sentindo que, como não entendia o esporte, não sabia como era, e ter feito, achado que eu tinha treinado mal naquele primeiro dia, as pessoas querendo que eu voltasse, então esse acolhimento, essa sensação de pertencimento do rugby me fez ficar. Somado a isso, a tudo que eu já tinha de prática esportiva, a ansiedade, o prazer da prática esportiva, o incentivo dos pais e a memória daquele professor de educação física, eu, de novo, entrei de cabeça nessa modalidade. Pelo futebol, pelas minhas características, a modalidade coletiva sempre me chamou muita atenção, o lance de trabalho em equipe, de dividir o sacrifício, de fazer algo por um propósito comum, coletivo, me fizeram com que eu entrasse de cabeça no rugby, me destacasse, e aí de repente seleção juvenil, primeira viagem internacional com uma seleção adulta, e aí a minha vida um pouco se caminhou dentro do rugby e do mundo esportivo, e aí tudo que eu fiz foi direcionado a poder estar nesse ambiente. Então, a minha formação acadêmica passou por algo que eu pudesse estar dentro disso. Primeiro, a fisioterapia, que eu não terminei, porque eu acabei indo jogar rugby na Itália. Depois, a educação física, para que eu pudesse realmente devolver para a modalidade que ela tinha me dado, proporcionar para mais meninos aquilo que eu acho que a modalidade me fez, que foi me formar como uma pessoa, formar como um cidadão, com lance de disciplina, de respeito às regras,
o lance do trabalho de equipe, de trabalhar por um propósito comum, de respeitar as individualidades, que o rugby também promove muito pela dinâmica do jogo, pela característica das posições diferentes. Fala-se muito que o rugby é o esporte mais democrático do mundo, pelas características que são necessárias dentro de uma equipe de rugby. Basicamente, você precisa de todos os biotipos físicos. Então, tudo isso me fez querer fazer uma vida voltada a essa modalidade. Depois dessa inspiração, vem a parte da educação e saúde. O esporte tem um papel muito importante para a interação social, para ajudar as crianças e adolescentes a se relacionarem entre si. As crianças, elas têm suas necessidades, têm os seus desejos e têm as suas expectativas. E quando vão encontrar outra criança ou outro adolescente, essa outra pessoa também tem seus desejos, suas necessidades e suas expectativas, que muitas vezes são diferentes. Elas têm que se relacionar entre si para lutar, para batalhar por um objetivo comum. Com isso, elas passam a se relacionar, a trabalhar em equipe, em um ambiente de cooperatividade, de coletividade. E também tem a sensação de pertencimento do grupo, ela passa a pertencer a esse grupo. Tudo isso, incluindo essa sensação de pertencimento, é importante para todas as crianças e adolescentes, especialmente para as crianças e adolescentes que são tímidos ou introvertidos. Vamos estimular as crianças e adolescentes a praticarem atividade física. Isso significa saúde para a vida toda. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os pais e avós que conhecem. Vamos estimular as crianças a praticarem atividade física.